Assalamu alaikum. O que um homem árabe tem de especial? Bom, antes de responder essa pergunta, o homem árabe ele é um ser humano igual a qualquer homem do mundo, né? Mas tem algumas diferenças nos costumes, na cultura, né? Que eu vou falar alguns agora para vocês conhecer um pouco mais os árabes, né? Os homens árabes, né? Bom, esses costumes ou essas diferenças, né? Não faz ele um homem melhor ou pior que outros homens, né? Mas é bom a gente saber um pouco sobre povos, outros povos ou outros costumes, né? Enfim, uma das coisas que eu vou falar hoje um homem árabe, por exemplo, romântico, é um pouco mais romântico que alguns povos, né? Ou alguns países, né? Ou homens de outros países, por exemplo. Quando eu falo os árabes, quer dizer, claro que eu nunca generalizei, né? Falando coisas boas ou coisas ruins, nunca generalizei. Mas quando eu falo, às vezes eu falo algumas pessoas. Quando eu falo algumas pessoas, quer dizer que estou falando de poucas pessoas assim, né? Mas quando eu falo homem árabe, por exemplo, ou homens árabes, quer dizer que a maioria, sabe, uma grande parte do povo, né? Então são pessoas românticas, né? E isso pode ter muita coisa que fez o homem árabe ser romântico desse jeito, né? Mas tem uma coisa que, na minha opinião, que é uma coisa histórica, né? Uma coisa bem antiga, porque os árabes no passado já tinham costume, por exemplo, tinha muitas poetas árabes no passado, eles escreviam poemas românticas, tinha histórias de amor, né? Antigas, tem histórias até famosas, né? Por exemplo, no Ocidente tem algumas histórias que não são reais, por exemplo, igual Romeu e Julieta, por exemplo, que são história, não é história real, mas ficou famosa no mundo, né? Infelizmente, o Ocidente não quer mostrar nossas histórias, temos muitas histórias, né? Só que eles escolhem algumas histórias, né? Igual as histórias de Mil e Uma Noite, né? Algumas histórias de Mil e Uma Noite, e tem histórias que eles não querem mostrar, né? Mas enfim, então começou esse costume, esse jeito de homem árabe não começou agora, sabe? Nesse tempo começou uma coisa bem antiga mesmo, entendeu? E ficou até hoje. Claro que hoje em dia, infelizmente, as pessoas são menos românticas, né? Infelizmente, mas ainda tem isso nos países árabes. Outra coisa, o homem árabe ele é mais fiel à nação dele e à religião dele, entendeu? Por isso você vê, por exemplo, às vezes quando o homem árabe, por exemplo, ou quando árabe, homem ou mulher, né, quando ir para outro país do Ocidente, por exemplo, fica um pouco difícil ele mudar os costumes dele, né? Isso também depende da pessoa. Alguns mudam algumas coisas, outros não, continuam seguindo os mesmos costumes, né? Então, também eles têm aquela de encontrar a mulher certa, por exemplo. Eu já fiz vídeo antes, né? Eu vou fazer outros vídeos para explicar melhor sobre esse assunto também, tá?